boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje os secretários de saúde de Nova Iguaçu, Luiz Antônio Teixeira. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui no seu programa. E de Niterói, Chico D'Angelo. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite. Temos aqui dois secretários de saúde, de Niterói e de Nova Iguaçu. E para discutir a saúde pública brasileira, para discutir esse grave problema que assola o país. Todas as pesquisas sobre os principais problemas brasileiros, a saúde pontua. A saúde é um dos temas que sempre aparecem como um dos mais preocupantes aos olhos da população brasileira. Nos últimos dias, nos últimos meses, a presidente Dilma lançou um programa nacional Mais Médico, que despertou uma grande polêmica no Brasil, por conta da contratação de médicos, inclusive do exterior. Médicos da Espanha, médicos de Portugal, médicos de Cuba serão contratados. Há uma deficiência de médicos nos grotões brasileiros. Esse concurso se propõe contratar 15 mil médicos e apenas 900 médicos do Brasil se cadastraram, homologaram seus cadastros junto ao Ministério da Saúde. Há uma grande divisão de posição em relação a esse tema, entre a sociedade e a corporação, os médicos. Os médicos são muito críticos à contratação de profissionais, inclusive no exterior, mas a sociedade brasileira apoia. 54% dos brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha, apoiam a contratação de médicos, como quer a presidente Dilma. Como é que vocês veem essa polêmica? Por exemplo, vamos começar por Nova Iguaçu. Há falta de médicos em Nova Iguaçu? Ricardo, eu posso garantir a você que em Nova Iguaçu a gente não tem falta de médicos. A gente precisa melhorar os vínculos empregatícios dos médicos, a gente precisa valorizar a classe médica. Eu acredito que Nova Iguaçu, assim como todo o país, precisa dar à classe médica também a condição de trabalho. Acredito que o programa Mais Médicos é um grande pontapé. Eu apoio a vinda do médico estrangeiro desde que ele realmente esteja qualificado, desde que ele passe por algum tipo de avaliação. Não precisa ser esse revalida. Você está falando o revalida que está aí é um exame que, na verdade, ele é um filtro para tentar evitar que profissionais entrem no país. Não é isso que eu defendo. Eu acho que a gente tem que trazer profissionais para o país, como é em todo mundo. Hoje o médico brasileiro ele é valorizado em outros países, mas esse revalida que está aí, da maneira que ele está colocado, ele não é uma pessoa para acolher mais médicos, ele é um programa para excluir. Eu acho que a gente precisa tirar essa luta do corporativo. Dar direito ao médico de exercer a profissão no seu todo. A proposta do governo parece que restringe o exercício da profissão em órgãos públicos. Ele não pode sair clinicando de maneira aberta e geral, né? Ricardo, eu acho que, na verdade, você precisa trazer o médico para ele atuar, não para ele ser ali restrito à atenção básica. Nós temos um problema grande na urgência e emergência também. Então, acho que a gente precisa trazer o médico estrangeiro como um todo. Acho que, de alguma maneira, foi levada essa discussão de um caráter corporativo. Os médicos ficaram isolados nessa posição, o governo colocou de uma maneira que eu acho que a gente precisa, sim, trazer mais médicos, mas a gente precisa melhorar a qualidade da nossa infraestrutura. Acho que o governo tem que entrar nessa parte. Tivemos uma degradação grande da residência médica. A residência médica no país hoje praticamente acabou. O que paga uma bolsa de residência médica? R$ 2.900, vai pagar para o médico de revalida R$ 10.000? Precisa equilibrar esse jogo. O governo federal precisa entrar nessa discussão fortemente. Isso eu falei para o governo federal, falei para o doutor Mozart, que é o grande condutor desse programa, na presença do doutor Elvésio. Acho que a gente precisa reorganizar esse jogo, não é só uma medida, vamos trazer médicos, vamos dar infraestrutura a todos para trabalharmos. Secretário Chico D'Angelo, o resultado do final dos cadastros mostra que poucos médicos brasileiros se interessaram pelo programa Mais Médicos. Daí, então, reforçou
digamos, a autoridade do governo federal em propor a contratação de médicos estrangeiros, já que os médicos brasileiros não se interessam. Qual é a sua opinião sobre o tema? Na verdade, essa discussão está se começando. Eu acho que, como bem colocou aqui o Luiz Antônio, o que acontece? O que não é admissível, eu sou médico, ele também, é a gente ter hoje no Brasil mais de 700 municípios sem um profissional médico. Isso é inadmissível. O governo fez uma proposta priorizando e colocando que queria e quer dar resposta a esse problema com os médicos brasileiros. Caso essa oferta aos médicos brasileiros não seja solucionada, ele vai buscar, como está fazendo, médicos da Espanha, de Portugal, de outros países que se proponham a trabalhar. Então, na minha visão, acho que o fundamental é a população ter um profissional médico. A avaliação de que determinados municípios não têm condições, do ponto de vista estruturais adequadas, ela, na verdade, ela é uma afirmação que precisa ser trabalhada e pensada da seguinte forma. Nós, profissionais médicos, podemos e devemos atuar e resolver a maioria dos problemas da população com a nossa formação clínica, enfim. Podendo... Esse é o principal ponto. Quase que unanimemente as entidades médicas que se colocaram contra o projeto alegaram isto, que não adianta contratar mais médicos se a estrutura é tão carente, tão deficiente, tão precária, ou seja, seria inócua a contratação diante do quadro de calamidade da estrutura médica para o procedimento dos atendimentos. Ou seja, o senhor acha que, ao contrário, o senhor acha que é possível se fazer o atendimento ainda que a estrutura não seja ideal? Não. É fundamental um município com a população pequena, sem um profissional médico, evidente que esse profissional precisa das coisas básicas. Mas se você não tem nem o profissional, você não pode nem dar o pontapé inicial para essa população ser atingida. Então, o fundamental é que se tenha um profissional. Até para que esse profissional, junto com as entidades, junto com os conselhos municipais, possam pedir ao prefeito, ao governador, às instâncias que são responsáveis, as necessidades básicas. O que eu quero dizer é que sem o médico presente, que é um profissional que a gente sabe de um papel fundamental no conjunto da assistência à saúde, não dá nem para começar a discutir assistência à população. Vamos trazer a questão, então, agora para os nossos municípios, para Nova Iguaçu e para Niterói. Vamos começar por Nova Iguaçu. Qual é o quadro que o senhor encontrou em Nova Iguaçu quando o senhor assumiu a Secretaria de Saúde? Obviamente, isso aconteceu quando o prefeito Nelson Burnier assumiu a Prefeitura de Nova Iguaçu. Qual é o quadro encontrado e o que foi possível ser feito nesse curto espaço de tempo aí de 7 meses? Ricardo, é de conhecimento público, o primeiro ato do prefeito Nelson Burnier foi o nosso gabinete de crise até o Hospital da Posse. Tomou posse, fomos para o HGNI, o Hospital da Posse, encontramos um quadro caótico, 150 pessoas jogadas literalmente em corredores e enfermaria, sem alimentação, sem roupa de cama, sem medicamento. Um quadro, para quem conhece, o quadro de calamidade. Realmente, posso dizer para vocês que acho que o Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse, sofreu um quadro até de direitos humanos, pelo que estava se passando dentro do hospital. Conseguimos, nesse curto período, resgatar a dignidade dessa população que vem sendo atendida no Hospital da Posse. Conseguimos inaugurar uma nova emergência com classificação de risco. Nossos atendimentos pularam de 5 mil atendimentos por mês para cerca de 12 a 13 mil atendimentos por mês. Nós tínhamos um quadro de internação, um número de 700 a 900 internações. Isso mais que dobrou. O Hospital da Posse está internando quase 2 mil pacientes por mês. Ao longo desse período, nós já realizamos mais de 3 mil cirurgias. O hospital hoje abastecido, funcionando, claro, com superlotação. Temos ainda problemas estruturais, temos problemas de superlotação. O Hospital Geral de Nova Iguaçu é um hospital que é referência para a Baixada Fluminense. Não é um hospital municipal. Nós temos 3.800.000 habitantes em torno do Hospital da Posse. Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Belfor Roxo, Japeri, Queimados, utiliza o Hospital da Posse. Baleado de Japeri vai para o Hospital da Posse. A fratura exposta de Nilópolis vai para o Hospital da Posse. Então a gente realmente trabalhou muito no hospital, conseguimos reorganizar uma policlínica para ter um atendimento, que é a Policlínica Dom Valmor, e estamos entrando em toda a atenção básica do município
para realmente dar suporte a essa população sofrida de Nova Iguaçu. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu quero saber do secretário de Saúde de Niterói qual é o quadro encontrado em Niterói também quando assumiu lá o prefeito Rodrigo Neves. Em 1 minuto o Jogo do Poder está de volta. Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os secretários de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Antônio Teixeira, e o secretário de Saúde de Niterói, Chico D'Angelo. Niterói, qual é o quadro encontrado em Niterói, secretário Chico D'Angelo, quando o senhor assumiu a Secretaria de Saúde? Eu me lembro que hoje o prefeito Rodrigo Neves desfraldou a bandeira da saúde na campanha, dizendo que o primeiro ato dele seria a reinauguração da emergência pediátrica do Getulinho, que estava estupidamente fechada, a população não entendia, enfim, não tinha para onde correr a população mais carente, principalmente no atendimento pediátrico em Niterói. Obviamente que o Getulinho foi reaberto como primeiro ato de governo, mas de lá para cá, o que evoluiu no tratamento básico de saúde à população de Niterói, secretário? Então, primeiro é importante registrar essa iniciativa do prefeito Rodrigo Neves, que na verdade houve uma ousadia da parte dele muito grande, porque a gente estava há 1 ano e meio o Hospital Getulinho com a emergência pediátrica fechada, e essa é uma especialidade problemática no Brasil todo. Mas o prefeito tomou a decisão de reabrir a emergência do Getulinho no seu primeiro dia de posse, após a sua posse, no dia 2 de janeiro. Nós tivemos nisso aí uma ajuda muito grande da Secretaria de Estado, é importante registrar isso, dos bombeiros do Estado do Rio. Abrimos inicialmente no hospital de campanha. Hoje são quase 40 mil crianças, em torno de 40 mil crianças até hoje atendidas e bem atendidas, com muitas vidas salvas. E o que herdamos lá em Niterói foi um quadro de uma dívida na prefeitura como um todo de mais de 500 milhões, e na saúde de 18 milhões de restos a pagar, quer dizer, um cenário dramático, com desabastecimento, com um quadro de várias unidades, por exemplo, a maior emergência da cidade, que era o Hospital Universitário Antônio Pedro, que tinha, em 2005, uma média de 8 mil atendimentos mês, fechado, de toda a região metropolitana, fechado. Então, o prefeito, ele vem num cenário de reabrir as unidades fechadas nos últimos 4 anos. Ele pegou a prefeitura no calque, que é a Serasa, na verdade, do Poder Executivo. Em 2 meses, o prefeito Rodrigo Neves colocou, do ponto de vista fiscal e administrativo, a cidade regularizada. E nós estamos gradativamente reabrindo as unidades fechadas, como o Getulinho e outras, e expandindo a atenção básica. Por exemplo, inauguramos há 1 mês atrás uma unidade do médico de família na comunidade da Grota, e agora, no próximo dia 20, o prefeito vai inaugurar um novo módulo do médico de família no Viçoso Jardim, que tem um simbolismo muito grande, que é onde ocorreu a tragédia do Bumba. Secretário, qual é a cobertura atual do programa de saúde familiar lá em Niterói? Então, o prefeito lançou há 20 dias o programa Saúde que tem como perspectiva cobrir toda a população. Mas hoje o percentual estaria em que? Hoje está na faixa da cobertura do público-alvo, que é a população mais necessitada, da ordem de 35%. Muito baixo ainda, muito secretário. Baixo. O que pode ser feito? Qual é a meta? Qual é a expectativa de vocês? Chegar em quanto tempo? A que percentual de cobertura do programa de saúde? O programa Mais Saúde, que Mais o prefeito Saúde. Rodrigo Neves lançou, tem como meta, até 2016, cobrir toda a população, 100% da população alva da cidade. Como dá esse ano, e já inauguramos e dia 20 vamos inaugurar outro módulo médico de família, e mais, a inovação é que o prefeito está trabalhando com a perspectiva não só de repetir a modelagem. Nós estamos qualificando, por exemplo, os 2 módulos que foram inaugurados, o que foi inaugurado, que será dia 20, já passa a ter uma cobertura importante na área da saúde bucal, que é uma deficiência grande que o programa não tinha. Então, os módulos daqui para frente inaugurados em Niterói terão um consultório dentário para a população poder ser coberta também sob essa perspectiva. Perfeito. Secretário Luiz Antônio Teixeira, de Nova Iguaçu,
O programa Saúde da Família em Nova Iguaçu tem que cobertura? Qual é o percentual de cobertura? Cerca de 30% Também muito da baixo, população. secretário. Muito Quer dizer, baixo. o que pode ser feito? Por que as prefeituras deixaram, outros governantes, enfim, por que essa situação se coloca assim? Depois de ter sido implantado há muitos anos, esse programa tem quanto tempo já? Quantos anos? Esse Isso da programa década federal. de 90. Niterói foi 20 pioneiro. anos. 20 anos, quer dizer, 20 anos após a implantação de um programa dessa grandeza, dessa importância, ele tem cobertura apenas de 30% em 2 importantes municípios do Rio, Niterói e Nova Iguaçu. Por que, secretário? Ricardo, eu quero te dizer que a situação de Nova Iguaçu é muito pior que a situação de Niterói. Niterói tem cerca de 50% de cobertura de saúde suplementar. Nova Iguaçu não tem 10% de cobertura. Quer dizer, pessoas que têm plano de saúde em Nova Iguaçu não representam 10% da nossa população. Então a situação é muito mais grave. A situação é muito grave. Além do que, esses 30% de cobertura, nós encontramos esse programa desestruturado, né? Médicos não cumprindo a sua carga horária, dentista não cumprindo suas cargas horárias, como está colocado no programa. E a gente precisa de unidades sucateadas, unidade incomodato, programa Saúde da Família funcionando em quartinho de fundo de igreja, sem iluminação, sem equipamento. Veja bem, é um objetivo nosso crescer com a saúde da família em Nova Iguaçu. É um compromisso nosso, principalmente para a região de Cabo Sul, quilômetro 32, a região que mais sofreu todos esses anos o abandono do parte do poder público. É uma cidade com o perfil de Nova Iguaçu, como o senhor disse aqui agora, que tem um programa de saúde complementar muito baixo, tem 10% apenas da população que tem recurso para ter acesso ao programa de saúde complementar através do plano de saúde. Esse programa passa a ter uma importância vital, essencial. Não que não tenha em Niterói, mas a situação lá é dramática, então. É caótica. Nós precisamos chegar a essa cobertura para 80% da população, é o nosso objetivo. A gente quer chegar no final do mandato do prefeito Nelson Morneiro com 172 equipes. É um planejamento que nós temos. Esse ano, nós estamos construindo 7 clínicas da família. Para o ano que vem, um único município da Baixada Fluminense aprovado para o Requalifica para a construção de 8 novas unidades de saúde. Quer dizer, nós vamos estar aqui, nesse curto espaço de tempo, construindo cerca de 15 clínicas da família para tentar saldar essa dívida com a população de Nova Iguaçu. Saúde começa na atenção básica. A gente precisa trabalhar na profilaxia das doenças, precisamos trabalhar com a população, precisamos esclarecer essa população, porque não adianta todo dia chegar no Hospital da Posse. Não adianta todo dia chegar nas nossas unidades 24 horas. A gente precisa prevenir. A gente não tem que ser uma secretaria da doença, a gente precisa fazer realmente uma secretaria da saúde. Até que ponto vocês acham que as UPAs, que foi assim a principal bandeira da área de saúde do governo do Estado, fortalece, colabora essa triagem inicial que evita que a população, até por uma dor de cabeça, vá ao hospital que está preparado para o atendimento mais sofisticado e não para sanar uma pequena questão de dor de cabeça ou indisposição gástrica? Eu, na outra gestão minha, fui secretário em Niterói há 10 anos atrás, inaugurei uma unidade com esse perfil lá na região oceânica da cidade, que, por exemplo, funcionava, inclusive, as ideias, a modelagem das UPAs bebeu muito naquela fonte, que é a unidade lá do Mário Monteiro, na região oceânica. Sim. Infelizmente, retornei agora, essa unidade funcionou durante muito tempo, virou um exemplo de bom funcionamento, tanto que o Ministério ia lá, e a própria Secretaria de Estado, pegar informações na unidade Mário Monteiro. Eu retornei agora há 7 meses com essa unidade com a degradação total e absoluta, funcionando só durante a semana, final de semana sem funcionar. Mas essas unidades, com esse perfil, elas resolvem 80% dos problemas de urgência e emergência. Se somar isso com uma unidade com a rede básica qualificada, como, por exemplo, nós vamos fazer lá em Niterói, expandindo o programa médico de família, certamente essa demanda hospitalar, que é muito focada na mídia, ela se reduz de uma maneira drástica. Se você tiver uma atenção básica qualificada e unidades intermediárias como essa do Mário Monteiro minha, que já funcionou, eu que inaugurei até na outra gestão. Isso pode, de certa maneira, evitar que haja uma superlotação dos hospitais por conta de problemas absolutamente corriqueiros e de menor importância. Isso. Menor gravidade. Pois não, conclui, secretário. Quero dizer que acredito que as UPAs são fundamentais. Nós também, em Nova Iguaçu, encontramos as nossas unidades mistas, que não são UPAs, mas funcionam 24 horas, com 3 unidades em precário funcionamento e uma fechada, que é a unidade Patrícia Marim. Nosso objetivo é colocar elas
atuando como já estão. Eu quero fazer um intervalo, mas eu vou deixar no ar uma pergunta. O prefeito Nelson Burnier, logo que assumiu o programa, o governo esteve nesse programa e disse o seguinte: ó, em Nova Iguaçu acontece uma situação absolutamente anômala, absolutamente estranha, porque a população de Nova Iguaçu não nasce em Nova Iguaçu, a maternidade está fechada. A população de Nova Iguaçu nasce em outros municípios, por isso, inclusive, está havendo um decréscimo da população nos censos realizados pelo IBGE, porque, na verdade, o morador de Nova Iguaçu vai nascer em Mesquita, vai nascer, enfim, qualquer outra cidade da Baixada Fluminense, porque a principal maternidade pública da cidade, a maternidade Mariana Bulhões, estava fechada. Eu queria saber quais são os planos para a reabertura dessa importante unidade hospitalar de Nova Iguaçu, depois dos comerciais. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo os secretários de saúde de Nova Iguaçu, Luiz Antônio Teixeira, e de Niterói, Chico D'Angelo. Deixei uma pergunta no ar no bloco anterior sobre a reabertura da maternidade Mariana Bulhões. O prefeito Burnier esteve nesse programa um mês após assumir a prefeitura e disse essa situação absolutamente estranha, que Nova Iguaçu não tinha uma maternidade pública. E o cidadão de Nova Iguaçu estava nascendo em outros municípios da Baixada, o que fazia, inclusive, decrescer a população da cidade nos censos do IBGE. Esse assunto já está sendo resolvido, secretário? Ricardo, nós podemos anunciar aqui que a gente já está em obras na Mariana Bulhões e vamos reabrir a Mariana Bulhões na primeira quinzena de novembro. Uma maternidade com 20 leitos de UTI neonatal, uma maternidade com cerca de 50 leitos para as gestantes e, mais importante, vamos estar construindo 4 leitos de UTI para caso a gente tenha alguma gestante mais grave, a gente possa acolher na Mariana Bulhões. A Mariana Bulhões, para a gente, é um símbolo da liberdade da mulher de Nova Iguaçu. A mulher de Nova Iguaçu não precisar se deslocar para outros municípios, meio de transporte precário, sem implementação correta dos programas. Nós encontramos a maternidade do Hospital Geral de Nova Iguaçu com um relatório do CREMERGE, dizendo do risco assistencial da maternidade. A maternidade de Nova Iguaçu tinha um relatório do CREMERGE para fechar do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Mantivemos ela aberta, fizemos algumas melhorias, mas fundamentalmente vamos abrir a maternidade Mariana Bulhões na primeira quinzena de novembro, com grande apoio do governo do estado. Nos próximos dias o governador vai anunciar uma grande parceria para a reabertura da maternidade, que com certeza será um grito de liberdade para a mulher iguaçuana, porque é inconcebível um município do tamanho de Nova Iguaçu as mulheres terem que se deslocar para ter seus filhos em Mesquita, no Hospital da Mãe, em São João de Meriti, no Hospital da Mulher. A Mariana Bulhões, para a gente, é uma bandeira. Nós conseguimos fazer uma licitação, é uma programação grande, nós estamos adaptando a todas as necessidades do programa da Rede Cegonha, para realmente ter, nessa primeira fase, uma maternidade de alto risco, com 20 leitos neonatais e cerca de 50 maternos. E numa segunda fase, 80 leitos maternos e 30 neonatais. Isso realmente vai ser uma revolução para Nova Iguaçu. Secretário Chico D'Angelo, eu sei que o hospital Antônio Pedro é um hospital universitário, é um hospital vinculado à UF, não é de competência da prefeitura a sua gestão. Entretanto, há o que se fazer para que se possa ter a reabertura da emergência do Antônio Pedro. Hoje, a população de Niterói mais carente só tem uma opção, o Hospital Estadual Azevedo Lima, para o atendimento de emergência público. Quer dizer, há como se, através de gestão política junto ao governo federal, através de gestão administrativa junto à própria UF, em se tentar a reabertura da emergência do Hospital Antônio Pedro, que foi tão importante, que tinha um volume de atendimento tão expressivo para a população de Niterói? Sem dúvida, o Hospital Antônio Pedro ele tem uma história na cidade, não só em Niterói, mas em toda a região metropolitana, cerca de 2 milhões de pessoas, que São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, que o Hospital Antônio Pedro cumpriu um papel e salvou vidas nesses anos todos de milhares de pessoas. Não tem uma pessoa na cidade de Niterói que não tenha alguma história de atendimento naquela emergência. Eu quero aqui contar um detalhe. Eu, na época, enfim, que o Antônio Pedro era um hospital que funcionava a pleno vapor, eu trabalhava no Jornal Globo e fui cobrir um grande acidente da ponte,
enfim, com mais de 20 feridos, e todos no Antônio Pedro. Era o primeiro de hospital que todos eram levados para lá. Eu me lembro que fiquei ali dias, pelo menos um ou dois dias, cobrindo aquela tragédia da ponte, e ali era o ponto natural de atendimento básico desse momento de tragédias e acidentes naquela região. Agora só Azevedo Lima. Então, desde o incêndio do circo, que foi uma maneira que aquele hospital passou a ter um atendimento na questão da urgência e emergência junto com a prefeitura, que passou a ser uma referência, eu, na outra gestão, como falei, há 10 anos atrás, fui secretário com aquela emergência aberta e com um volume grande de atendimento. Inclusive, quero aproveitar o debate aqui, tá, de fazer já até uma proposta. Há desejo do Ministério da Saúde, há desejo da Secretaria de Estado. O prefeito Rodrigo Neves, em novembro, que é o aniversário da cidade, irá inaugurar uma obra muito polêmica na cidade, que é o famoso Mergulhão. Inclusive é em frente ao Antônio Pedro. Em frente ao Antônio Pedro. O prefeito vai dar esse presente no aniversário da cidade. Eu acho que seria uma boa oportunidade a UF, a direção do hospital, junto com o prefeito Rodrigo Neves, em dezembro, nós temos aí 3 meses e meio, fazer articulações. Eu me proponho como secretário a ajudar nisso e abrir a emergência do Antônio Pedro para a população não só de Niterói, mas de toda a região metropolitana, São Gonçalo, Itaboraí e dos municípios do entorno. Vamos aqui analisar uma outra questão, que ela é muito sensível à classe médica, onde o corporativismo, às vezes, se manifesta de maneira muito forte. É a questão da falta de médicos nos plantões. Os jornais do Rio de Janeiro, todos nós que já trabalhamos, já tivemos essa pauta, no final de semana tem o hábito de acompanhar o plantão para ver se falta médico ou não nos hospitais públicos. Invariavelmente faltam médicos nos hospitais públicos, principalmente nos feriadões, principalmente, enfim, no final de ano, enfim, no final de semana, então, é trágico, então, via de regra. Qual é a situação, e como é que vocês estão enfrentando essa questão em Nova Iguaçu? Os plantões no Hospital da Posse, ocorre com frequência a falta de médico? A população fica sem ter atendimento por conta da ausência do profissional? Ricardo, já dei plantão sábado, já dei plantão domingo, durante a minha gestão à frente da secretaria no Hospital da Posse. Inclusive até um domingo de Páscoa, nós passamos no hospital. Realmente porque acho que a classe médica, ao longo dos anos, ela vem perdendo a importância que é ser médico, que é servir. Então, quando você tem uma escala, seu nome está ali, não importa a sua remuneração, importa que você tenha um compromisso com aquela população. Nós lutamos muito esses meses para criar, estabelecer um corpo clínico no hospital. Mas isso por quê? Porque o próprio médico perdeu esse compromisso com a população. Recentemente aqui, um caso grave de uma menina que morreu por conta da falta de atendimento, o médico não compareceu, ele está sendo responsabilizado criminalmente, inclusive, porque ele não deu plantão aqui no hospital. Exatamente, no Ano Novo. Ele não estava presente, isso trouxe, pelo menos esse caso, ele teve uma divulgação, teve uma aparição maior na imprensa e, por conta disso, houve uma punição exemplar nesse médico, que não só perdeu o emprego, como também está sendo processado criminalmente por conta da sua omissão naquele caso. Há casos assim em Nova Iguaçu, Niterói? Eu queria que, depois da sua resposta, o secretário Chico D'Angelo também abordasse esse tema. Ricardo, a gente tem lá constantemente sindicâncias, denunciamos profissionais ao conselho, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, nosso diretor do Hospital da Posse, o Dr. Joé, a gente está atuando ali diretamente nesse caso. Agora, quero dizer para você o seguinte, o que a gente precisa é criar que os nossos profissionais tenham um vínculo com os nossos hospitais, que tenha realmente o apreço, que venha da residência médica, o apreço por aquela instituição. Ele não vá para lá só para pegar uma remuneração, ele precisa criar um vínculo com o hospital, ele precisa gostar do hospital, ele precisa... Antigamente você ia às grandes residências médicas, Escola do Professor Nova Monteiro, que formava os profissionais. A gente precisa voltar a fazer isso, formar profissionais e os médicos terem apreço às instituições. O secretário Chico D'Angelo, eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta nesse sentido. Os médicos faltosos alegam que não compareceram porque ganham um pouco. Ora, se ganham um pouco e se não estão satisfeitos, deveriam antes pedir demissão, não concorda? Eu vou fazer um rápido intervalo e volto logo após os comerciais com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação dos secretários de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Antônio Teixeira, e de Niterói, Chico D'Angelo.
Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo os secretários de saúde de Nova Iguaçu, Luiz Antônio Teixeira, e de Niterói, Chico D'Angelo. Secretário Chico D'Angelo, eu deixei no ar uma pergunta. Os médicos faltosos nos plantões, às vezes alegam que ganham um pouco, portanto não compareceram. Se ganham um pouco, deveriam antes pedir demissão. Então, esse problema de recursos humanos na área de saúde como um todo é um problema grave que o SUS precisa enfrentar. Eu acho que as ferramentas gerenciais que nós precisamos ter para que nos permita ter esses profissionais de uma forma permanente estão hoje na ordem do dia, de mudança de modelos gerenciais. Então, as corporações vão ter que também participar disso. Acho que hoje tem discussões aí em vários locais do Brasil, por exemplo, lá no próprio Getulinho eu não estou tendo esse problema de profissional. Os profissionais estão, como ele falou, a gente tem que também trabalhar com a autoestima deles, que permitir que os colegas tenham, se qualifiquem, enfim. Mas eu acho que a discussão geral de como a gente vai trabalhar o modelo é um modelo estatutário que tem que ter para determinadas funções importantes na gestão, mas outras formas que te permita ter agilidade para você poder fazer a contratação e permitir que esse colega que não queira trabalhar, ele também, você possa, a direção da unidade. Eu acho que isso é a questão central dessa discussão. Eu queria trazer um debate aqui, que foi muito polêmico no Rio, que é muito polêmico em todo o Brasil. Há algumas prefeituras que adotaram o modelo de OS, enfim, contratações por organizações não governamentais para fazer a gestão da saúde. Na verdade, se tenta com isso dar uma remuneração maior e ter um contrato não amparado pelo Estatuto do Servidor Público, um contrato que permite a demissão, digamos, sumária do servidor, caso ele não compareça, enfim, não tem todas aquelas salvaguardas que tem o servidor público. Vocês acham que a contratação através de OS poderia, de alguma maneira, solucionar a questão dos médicos, a questão da falta de médicos, poderia solucionar a questão da baixa remuneração, permitindo que se dê salários maiores, ao mesmo tempo também se tenha, digamos, a possibilidade de exoneração imediata, caso esse servidor não cumpra com suas obrigações? Eu começo por Nova Iguaçu, depois eu vou a Niterói, rapidamente, porque nós estamos no último bloco. Eu acredito que é uma realidade no Brasil hoje, as organizações sociais, é um instrumento de gestão, acho que não vai resolver, mas é um caminho. Acho que é um caminho que a gente tem que respeitar, saber que a gente pode usar esse instrumento a qualquer momento. E Niterói, qual é a sua opinião? O senhor acha que as OS, essas organizações sociais, podem, de alguma maneira, contribuir para solucionar, às vezes, esse complicado problema da relação de pessoal na área médica? Eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão de uma forma, cada situação, uma particularidade. Eu acho que quem, por exemplo, trabalha na vigilância sanitária, esse tem que ser servidor público. É uma função de Estado. A única coisa que não pode ocorrer é você não permitir um hospital funcionar a seu pleno funcionamento em função de questões corporativas. Então, essa, eu acho que a primeira coisa é o atendimento à população. Nós, hoje, gestores, somos pressionados, e corretamente pressionados, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, por iniciativas que temos que tomar e dar resposta, por outro lado, às demandas da população. O gestor fica. Nós não podemos permitir que determinada unidade, não tem zona de conforto na área de saúde. O hospital público é para ser aberto para atender a população. Eu estou aqui já no quase do final do programa, mas eu queria saber de um outro tema importante, que é em relação à dengue. Niterói teve uma grande epidemia de dengue no último verão. Niterói está se preparando para enfrentar a dengue, porque todo verão nós nos confrontamos com esse problema, depois o problema é, de certa maneira, minorado, ninguém fala mais nisso, até chegar novamente dezembro, quando então todos ficam preocupados de novo. Isso tem que acabar, né? Tem que haver uma solução mais definitiva, secretário. Dengue é sempre você colhe o que você plantou no ano anterior, né? Niterói, como teve gestões anteriores que não, por exemplo, não tinha nenhum carro fumacê, não tinha estímulo à equipe da vigilância, nós enfrentamos a epidemia, graças a Deus, sem ter nenhum óbito em rede própria do município, e estamos nos preparando para que no próximo verão não ocorra epidemia. Em Nova Iguaçu, rapidamente, secretário, qual é a situação e o que vocês estão fazendo para evitar que se repita esse quadro também de epidemia de dengue no verão? O Chico falou, colocamos os carros fumacês na rua, estamos com nossos agentes trabalhando, estamos abastecendo a vigilância em saúde, inauguramos talvez a melhor centro de hidratação
para casos de dengue na Baixada Fluminense e vamos realmente agir em profilaxia. Graças a Deus também em Nova Iguaçu não tivemos óbitos no caso da dengue. Perfeito. Só para concluir, parece que há um projeto de reabertura do Hospital Iguaçu, em Nova Iguaçu, que é era um importante hospital que está fechado, né, secretário? O Hospital Iguaçu, um hospital fechado, era uma associação de caridade, um hospital que é simbólico. Eu nasci no Hospital Iguaçu, minhas irmãs, os filhos do prefeito, grande parte da cidade de Nova Iguaçu nasceu no Hospital Iguaçu, e é um compromisso do prefeito Nelson Bornier. Estivemos lá com o secretário Sérgio Corte e vamos agir para reabrir o Hospital Iguaçu. Ok, muito obrigado. Nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, secretário Luiz Antônio. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, secretário Chico D'Anjos, pela presença. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez no Jogo do Poder. E muito obrigado, principalmente, a você que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder estará de volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.